Quando que um negócio de sucesso pode se tornar um problema pessoal? A pergunta de hoje é essa. Eu acho que aqui no Brasil é uma pergunta um pouco fora de lugar, sabe? Porque para nós aqui, isso é uma coisa rara de acontecer. Não acontece tanto. A maioria do brasileiro passa aperto para pagar as contas, tem extrema dificuldade. Então, assim, não é uma coisa que a gente lida com muita frequência, sabe? Pode acontecer, pode, mas é raro. Uma das coisas que eu acho que é um problema sério nessa questão é aquela questão da propensão ao gasto, sabe? Você ter, assim, a tendência de aumentar seu gasto quanto mais você ganha. Isso é uma coisa difícil da pessoa lidar, sabe? E a gente que é brasileiro, a gente tem muita tendência para isso. Eu não sei se a gente tem mais tendência, se a gente é mais visual do que os outros povos, sabe? Talvez seja isso, talvez a gente se importe mais com as aparências. Eu não tô falando isso como uma coisa ruim especificamente, sabe? Tem o lado bom disso. Por exemplo, a gente é considerado um dos povos que cuida mais da higiene e tudo mais. A gente é muito limpinho, né? Então, assim, agora a propensão ao gasto é realmente um problema muito grande. É aquela coisa de que quando o seu ganho aumenta, você começa a criar necessidades que não existem, sabe? Você cria necessidade de um carro mais caro, cria necessidade de uma moto mais cara, cria necessidade de um jet ski, um barco. É um negócio complicado isso. Para a pessoa fugir disso, realmente, eu acho que exige um nível de desapego que é até uma coisa antinatural assim pra gente, sabe? Porque é muito natural, cara. Quanto mais você ganhar, mais você quer viver bem. Apesar de que isso pode acontecer porque você não pensou direito sobre a situação ainda. Porque se você pensar direito, você vai perceber que esse viver bem, ele não é um. Você não tem garantia de que isso vai ser uma coisa perpétua. Como você não tem essa garantia, você pode simplesmente perder essa condição melhor que você está agora. Então talvez você devesse se preparar mais para o futuro. Porém, isso pode ser uma forma de pensamento na qual eu posso estar errado. Eu tenho muita tendência de me preparar para o futuro, sabe? Mas talvez não seja a melhor coisa para se fazer. Talvez a melhor coisa para se fazer seja viver o presente. Agora, é possível você viver o presente de uma forma bem vivida, se aproveitando bem, ao mesmo tempo que você se prepara para o futuro? Eu acho que para falar disso, você tem que pensar nos prazeres que você consegue tirar de pequenas coisas, sabe? Por exemplo, de treinar, andar de bicicleta, caminhar. Por outro lado também, uma coisa que pode ser interessante você fazer é o seguinte: você experimentar certas coisas. Sabe, quando você é mais novo? Justamente para você ter a oportunidade de perder a ilusão em relação a elas. Sabe, perder a ilusão? Tipo, por exemplo, você tem vontade de ter um jet ski. Aí você vai lá e tem. Aí você fica com ele um tempo, vamos dizer assim, um ano. Anda até enjoar naquele negócio. Talvez com o tempo pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Que é você perceber que
É legal e tudo mais, mas não é aquela coisa maravilhosa de outro mundo, sabe? Porém, para o brasileiro ter isso realmente com sinceridade, é igual eu te falei, é necessário você ter um nível de desapego grande. Porque aqui no Brasil existe uma luta de egos muito grande. Eu acho que isso não existe só aqui, sabe? Mas eu acho que aqui é particularmente visível isso, sabe? Cara, eu tava num condomínio esses dias, onde a característica do condomínio é de que a maioria das pessoas lá paga aluguel, sabe? Ou seja, a maioria das pessoas lá não é dona do apartamento. Isso significa que a maioria das pessoas lá não tem um imóvel. Porém, é, você tem muitos carros caros lá, sabe? Você tem alguns carros que são até mais caros do que um apartamento lá, sabe? Vamos dizer que um apartamento lá custa, por exemplo, R$ 300 mil. E você consegue ver uma Hilux zero lá no estacionamento. Aí você poderia perguntar para mim, ou perguntar ou falar comigo, falar assim, cara, mas veja bem, às vezes o cara tem um monte de dinheiro do banco, pode até ser. Porém, pela experiência, eu sei que isso é o mais raro de acontecer. Não é o que acontece com mais frequência. O que acontece com mais frequência é o cara não tem dinheiro e o carro ainda tem prestação. Isso é o que acontece com mais frequência. Sabe? Mas talvez eu esteja errado nisso. De ficar sempre pensando em questão de futuro, esse tipo de coisa assim, sabe? Peraí, tá entrando uma luz na câmera aqui, cara. Deixa eu ver se eu chego a câmera um pouquinho pra trás. Aí, ó. Melhorou. Então talvez seja um erro meu pensar demasiadamente em questões de ficar preparando para o futuro, esse tipo de coisa, porque se você for analisar também, nenhum de nós tem garantia nenhuma de que o futuro vai chegar. Você tem que pensar por esse lado também. Mas existe uma possibilidade de que ele chegue também. Então o que você vai fazer? Você vai ficar sem se preparar para ele? E aí quando chegar, chegou? Porque uma coisa difícil que tem, uma coisa até, digamos assim, triste, complicada, é você chegar na velhice sem grana. Isso é complicado demais, sabe? Eu tenho alguns familiares com os quais aconteceu isso. A pessoa não teve assim aquela percepção assim de falar, olha, vou cuidar, vou reservar uma grana aqui. Simplesmente viver o momento. O que é muito natural, a pessoa não faz isso não é por ruindade. A pessoa está simplesmente vivendo a vida, ela só não pensou um pouco além, sabe? E essas pessoas realmente passam uma dificuldade quando estão na idade mais avançada. Mas é um problema que existe. Agora, quem sou eu também para falar, colocar uma regra aqui, falar que você tem que fazer uma coisa ou outra? Você tem que fazer o que você achar melhor. Agora, também não venha depois se queixar das consequências. Quando chegar no futuro e talvez você não estiver tão bem, seria legal se você entendesse que você está
colhendo o que você plantou lá no passado. Esse negócio é uma coisa complicada, sabe, cara? Vou te falar uma coisa aqui. Por exemplo, pega o meu caso. Quando eu era mais novo, eu percebia que eu gostava muito de ter certeza sobre as coisas. Sabe? Hoje em dia, eu já tenho certas certezas que eu tenho, mas tem mais dúvidas também. Por exemplo, isso que eu tô fazendo aí agora no vídeo, treinando. Eu faço essa porcaria aí todo dia. Todo dia. Quem falou que isso é a melhor opção? Você pode dizer que é a opção mais saudável. Você pode dizer que é a opção que vai te dar uma maior funcionabilidade na vida. Mas você não pode dizer que é a melhor opção. Sabor melhor. Pode dizer que é melhor, talvez, para você. Mas eu não gosto muito de entrar nessa coisa de para você ou não para você. Porque a gente entra num reino que é uma coisa muito complicada, que é o seguinte. Existem coisas que são universais. Verdades que são universais. Mas também existem coisas que são pessoais, relativas. O problema é quando a gente confunde as duas coisas. Você achar que o relativo é universal, ou então você achar que o universal é relativo, ou então que o pessoal é universal ou relativo. Tipo, querer lutar contra a lei da gravidade, sabe? É uma lei universal que você pode achar que ela é relativa. Hoje em dia existe muito isso, né? Existe muito, por exemplo, a validação de emoções como se fossem... como se a sua emoção validasse você fazer o que você quiser. Não, cara, a sua emoção é só a sua emoção. Você vai fazer... Entende? Porque você tem uma emoção, não quer dizer que isso muda a realidade. Por exemplo, esse familiar que eu falei. Agora que ele tá lá mais velho, passando dificuldade, ele com certeza vai ter emoções muito difíceis de lidar, né? Vai ficar triste, vai ficar chateado, um monte de coisa. Mas isso não quer dizer que ele tenha direito a nada. A vida é muito dura. E a gente tem que saber se organizar dentro dela. Talvez essa ideia que eu tenho de preparar muito para o futuro é justamente baseado no fato de que a vida é muito dura. Mas são diferentes perspectivas, né? A minha perspectiva é essa, sabe? Tá bom, meus amigos, isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.